Olá, você está no canal Os Federais do Ensino, Papo de Filosofia. E o papo de hoje é sobre algo simplesmente fascinante, o futuro da mente. A gente vai mergulhar fundo na obra do Michio Kaku, que é um físico, né? E ele se aventura a explorar uma das últimas grandes fronteiras da ciência, a nossa própria consciência. Então, se preparem, porque a gente vai acompanhar essa busca incrível da ciência para entender e, quem sabe, até ampliar o que a nossa mente pode fazer. E olha, vamos falar de umas ideias que parecem ter saído direto de um filme de ficção científica, sabe? Mas o mais louco é que elas estão, na verdade, bem ancoradas na física e na neurociência mais avançada que existe hoje. Conhecimento é o nosso destino. Essa frase do Jacob Bronowski, uau, ela define perfeitamente o nosso ponto de partida aqui. Pensa bem. Se o conhecimento é mesmo o destino da humanidade, então desvendar a consciência, isso não é só uma curiosidade, né? É, na verdade, uma parte essencial da nossa própria evolução. Beleza, vamos lá? Mergulhando de cabeça, a primeira pergunta é: como foi que a gente começou a entender o cérebro, em ação, funcionando? A resposta pode surpreender, porque ela não veio da biologia, como a gente poderia imaginar. Veio da física. É isso mesmo, da física. É que, por séculos e séculos, a mente era literalmente uma caixa preta. Ninguém sabia o que acontecia lá dentro. Foi só quando as ferramentas da física, sabe, principalmente aquelas que usam campos magnéticos, entraram em jogo, que a gente conseguiu as primeiras imagens coloridas, dinâmicas, do pensamento acontecendo. E isso, claro, mudou tudo. Transformou completamente o nosso jeito de entender o cérebro. E aqui a gente chega num ponto que eu acho fascinante, que é a definição que o Kaku dá para a consciência. Ele tira todo aquele mistério, sabe? Para ele não é uma alma, algo etéreo. Não, é algo bem mais prático. Uma máquina de antecipação. Basicamente um mecanismo superpoderoso que a gente usa para sobreviver e planejar o futuro. Mas onde é que essa simulação toda do futuro acontece? Bom, o palco principal é o nosso córtex pré-frontal. É uma boa analogia pensar nele como o diretor-geral, o CEO do cérebro, sabe? Ele fica o tempo todo ali avaliando cenários, pesando riscos e recompensas, tudo para decidir qual vai ser o nosso próximo passo. E agora a história fica ainda mais interessante. A gente vai ver como todo esse conhecimento está abrindo as portas para tecnologias que, sério, parecem mágica. Mas, na verdade, são baseadas em ciência pura e muito, muito sólida. Olha só o que pode estar vindo por aí. A gente está falando de telecinesia de verdade, tá? Controlar exoesqueletos, robôs só com o pensamento. Ou que tal telepatia? Uma comunicação direta de mente para mente. E gravar os nossos sonhos. Imagina só, registrar e talvez até compartilhar o que a gente sonhou. E tem mais, a ideia de uma mente-net, uma futura internet de pensamentos e emoções. Parece que a ficção científica de ontem está virando o laboratório de hoje. Só que, claro, toda essa tecnologia traz junto uma questão gigantesca e talvez um pouco assustadora, né? Se os pensamentos podem ser lidos, como é que fica o nosso último lugar de privacidade? O que acontece com a nossa liberdade de simplesmente pensar? E olha que interessante, mais uma vez é a física que talvez ofereça uma solução. O conceito se chama gaiola de Faraday. Basicamente é uma espécie de malha de metal que bloqueia ondas eletromagnéticas. Sabe por que o sinal do celular some dentro do elevador? É por causa disso. A ideia então é que uma versão adaptada disso poderia funcionar como um escudo telepático, bloqueando a leitura das nossas ondas cerebrais. Em teoria, isso manteria nossos pensamentos só pra gente. Ok, a gente falou de proteger os pensamentos, e se a gente falasse agora sobre criar eles? A próxima possibilidade é daquelas de explodir a cabeça. E se a gente pudesse fazer o download de memórias e habilidades direto para o nosso cérebro? É exatamente como no filme Matrix. E olha, isso não é só especulação de filme, não. Os cientistas já conseguiram, de fato, inserir memórias simples no cérebro de animais. Então, como o próprio Kaku diz nessa citação, a aplicação em humanos parece não ser mais uma questão de se vai acontecer, mas sim de quando. O processo é, incrivelmente complexo, mas dá pra gente resumir em 3 passos principais. Primeiro, tem que mapear o hipocampo para entender direitinho como as memórias se formam ali. Segundo, registrar os sinais elétricos exatos de uma memória específica sendo criada. E terceiro, e mais maluco, inserir esses mesmos sinais no hipocampo de outro cérebro. De repente, o que era ficção científica ganha um manual de instruções, um passo a passo científico. Agora, vamos para a ideia mais profunda, mais especulativa de todas. É o capítulo final da nossa exploração aqui. A possibilidade da mente transcender o corpo. Ir além da matéria.
O que o Kaku imagina é que num futuro muito, muito distante mesmo, a consciência talvez não precise mais do corpo físico. A gente poderia se tornar pura energia, pura informação. Imagina só, ser um feixe de laser consciente viajando pelo universo na velocidade da luz. Pensa só nesse contraste. De um lado a gente tem o corpo físico, com seus limites biológicos, preso aqui num planeta, vulnerável à morte. Do outro lado, essa mente de energia pura, livre das leis da biologia, com a capacidade de explorar o universo inteiro e, quem sabe, um tipo de imortalidade. É, uma troca e tanto, né? E isso tudo nos deixa com a pergunta final, que talvez seja a mais provocadora de todas. Se a nossa consciência virar um software puro, livre do hardware biológico, a gente ainda seria humano? O que, no fim das contas, nos define? É uma questão que mexe com a própria essência do que é existir. E um ótimo ponto para a gente ficar pensando. Federais do Ensino, um papo melhor para um mundo melhor. Produzido por J. Nascimento. Se você gostou deste conteúdo, deixe seu like e siga as nossas redes sociais. O e-mail é federaisdoensino.papofilosofia@gmail.com.